Olá pessoal, eu sou Ara, este é o meu canal, um canal sem canalice nem oportunismo. E no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre Carla Zambelli, que está aí exposta, quase que rifada pelo Bolsonaro e também pelo bolsonarismo. E também eu quero conversar com vocês sobre esse duplo twist carpado que os bolsonaristas, os influencers bolsonaristas estão articulando e arquitetando depois que Donald Trump assinou um decreto lá nos Estados Unidos, tendo inclusive elogiado o sistema brasileiro, né, de votação, a biometria como um todo. Então, vamos lá fazer essa análise. Bolsonaro foi na inteligência limitada juntamente com o governador Tarcísio e lá eles falaram aquilo que muitos bolsonaristas têm dito desde 2022, que a culpa da não eleição, né, ou seja, do Bolsonaro ter perdido o mandato, é da deputada Carla Zambelli. Agora, aquela imagem, da forma que foi usada, a Carla Zambelli perseguindo o cara lá. Aquilo é muito forte. Aquilo. Teve gente, olha, o Bolsonaro defende armamento. Então, o pessoal, foi absurdo. Mesmo que não votou no Lula, anulou o voto. A gente perdeu. São Paulo estava bem aqui, né? A gente estava com 20 pontos. Quase 2 milhões, né? Foi a diferença. E aí, o que acontece? A Carla Zambelli tirou o mandato da gente. Ela tirou o mandato da gente. Você perde 5 pontos, quer dizer, a sua diferença é de 20 para 10 pontos. Inclusive, a gente sabe que desde essa época, Bolsonaro, ele cortou relações com Carla Zambelli. Inclusive, nas reuniões do PL, ele humilhava a Carla. Carla corria atrás para tentar conversar com Bolsonaro. Bolsonaro sempre, sabe, se afastava, não dava nenhum tipo de abertura para que Carla conversasse com ele. Mas ainda assim, Carla continuou se humilhando pro Bolsonaro, pro bolsonarismo, tratando Bolsonaro quase que como um Deus ou alguém que está acima de tudo e de qualquer coisa. Assim sendo, Carla está numa situação, num momento um pouco complicada, porque o TRE de São Paulo não aceitou os embargos de declaração da Carla e fez o quê? Manteve a cassação da Carla e também a inelegibilidade por 8 anos. Carla agora resta recorrer no TSE com relação ao seu mandato e provavelmente será condenada por conta de ter corrido aí atrás do jornalista com a arma em punho, né, em riste, e por conta desse motivo, talvez ela inclusive seja presa, né? Porque a gente sabe que aí o Supremo Tribunal já está formando maioria para condená-la, independente do pedido de vista ou não, a gente sabe que está se desenhando a condenação da Carla. E Carla, que é uma aliada de primeira hora de Bolsonaro, Bolsonaro magoado por conta daquela atitude lá em 2022 da Carla, não se pôs em nenhum momento a defender Carla. Eu contei aqui para vocês, quando da cassação da Carla, a gente não viu Bolsonaro dando nenhum tipo de declaração pública de apoio a Carla, salvo quando o PL falou, né, assim, nas entrelinhas, perseguição política, só para não ficar sem dar uma declaração. E nesse evento, em que inclusive Costa Neto falou isso, Bolsonaro estava do lado, mas ele mesmo não abriu a boca dele para defender Carla em momento nenhum. Para piorar toda essa situação, lá na Inteligência Limitada, quando Bolsonaro expõe que Carla é a culpada deles terem perdido o mandato, a gente tem que ter agora, ou pelo menos discernir outras coisas que ficaram aí nas entrelinhas. Ora, bolsonarismo e bolsonaristas sempre não disseram que a culpa de terem perdido a eleição era porque a urna não era confiável? Ou porque a mídia mainstream é manipuladora? Então que eles, desde o início, eles falaram que já havia
acordos aí, inclusive entre as instituições, que o próprio TSE estava apoiando fraude nas urnas para que Bolsonaro não ganhasse a eleição. Então agora caiu por terra a questão das urnas eletrônicas, que eles sempre souberam que é mentira, que não há, até que se prove o contrário, até o momento, né, nenhum tipo de circunstâncias ou informações que contaminem ou que faça a gente questionar a lisura das urnas, mas ainda assim eles sempre jogaram essas informações, mesmo tendo Bolsonaro e os filhos sendo eleitos pelas urnas ou através das urnas eletrônicas, porque eles usaram da desonestidade intelectual para enganar os já enganados, para enganar aqueles que não sabem que não sabem, mas são idiotas úteis para o bolsonarismo, são os militantes. E aqui eu quero deixar bem claro a diferença entre quem votou em Bolsonaro por conta da aversão ao petismo ou ao lulopetismo, porque queria uma mudança ou porque tem posicionamento de direita. Isso é diferente. Agora, bolsonaristas como um todo, eu, na minha opinião, acho que tem dois tipos de bolsonarista. Aquele que ele é desonesto intelectual, ele sabe exatamente como que as coisas funcionam, ele tem compreensão e entendimento, mas ele cria narrativas fantasiosas, mentirosas, para confundir e enganar os já enganados, aqueles que não sabem, mas que precisam ser, eles precisam ser estimulados com alguma coisa, ou com palavras de ordem, Deus, pátria, família, liberdade, ou com narrativas de anticomunismo, sabe, antiprogressista, tanto assim é que a gente vê a maioria dos bolsonaristas, eles têm os mesmos argumentos, parece um Ctrl-C, um Ctrl-V, eles não têm escutativa, são sempre os mesmos argumentos que eles utilizam. E se você criticar, qualquer um que criticar Bolsonaro, eles falam, você é Lula ou você é PT. Quando quando eles entendem que você tem a lucidez, o discernimento e a compreensão para criticar os dois lados, te chamam de isentão. Inclusive, bolsonaristas começaram a culpar os isentões por conta de Bolsonaro não ter sido eleito. Agora não é culpa nem das urnas eletrônicas, nem dos isentões, até porque antes do Trump, que assinou esse decreto que eu falei no início, que ele assinou hoje, elogiou, inclusive, as urnas, ou o sistema eleitoral brasileiro, Tarcísio já tinha feito, elogiando muito as urnas eletrônicas e o sistema eleitoral brasileiro. Se a gente pensa numa democracia, a gente tem que pensar em 3 pilares. O pilar da representatividade, e esse de fato é garantido pelas eleições transparentes, pelas eleições limpas, e o Brasil veio se tornando referência no que diz respeito em termos de velocidade, de apuração, de tecnologia, ou seja, muitos países têm que olhar para o Brasil e ver o que está sendo feito aqui. O Brasil, então, se tornou de fato uma grande referência, a gente tem que olhar toda essa preparação que acontece, todo esse empenho, todo esse trabalho, toda essa logística, e em pouco tempo os dados são contabilizados, a gente tem a proclamação de um resultado, a diplomação, e isso de fato é o que garante a representatividade. É claro, alguns bolsonaristas ficaram incomodados com a postura de Tarcísio porque a narrativa perde força com os já enganados, com aqueles que ficam repetindo, mesmo sabendo que Bolsonaro e os filhos foram eleitos através da urna eletrônica, repetindo que nas urnas existem falhas ou que a intenção é não fazer Bolsonaro ser eleito, mas ainda assim os filhos foram eleitos, né? Só Bolsonaro, que a fraude era só para tirar Bolsonaro, pelo amor de Deus, viu? Mas com relação ao Tarcísio, a gente tem aí que observar que Tarcísio, ele é habilidoso. Isso eu, pelo menos, admiro no Tarcísio, porque Tarcísio, ele consegue
morder e assoprar sem ser canalha, mas sendo oportunista. Mas ele faz sem ser canalha, porque como ele é técnico, ele tem uma postura mais legalista, digamos assim, ele consegue, apesar de prestar vassalagem ao Bolsonaro, às vezes só por conta, repito, dele de estar sendo oportunista, esperando que Bolsonaro dê as devidas bênçãos para ele ser o candidato do Planalto em 2026, então ele fica nesse jogo, mas a gente vê que ele é legalista, ele fala as coisas, às vezes, que é contra aquilo que o bolsonarismo diz ou enfatiza, e todas as vezes que ele faz isso, o bolsonarismo bate nele, mas ao mesmo tempo bate nele não de uma maneira severa, isso é perceptível. Porque Tarcísio, a gente tem um caso de um capitão, que ele também é capitão do exército, mas que é culto, que é instruído, diferente de Bolsonaro, que é um incauto, inculto, ignorante, enfim, agressivo. Aí a gente vê que Tarcísio tem um perfil que agrada muito mais a direita, como ideologia, do que Bolsonaro, porque o perfil de Bolsonaro, a bem da verdade, só agrada o bolsonarismo. Porque a gente não vê Bolsonaro quando comete erros, que todos nós estamos propensos e suscetíveis a erros, a gente não vê Bolsonaro reconhecer ou se desculpar, porque Bolsonaro ele age como líder de uma seita, que não pode ser questionado, só tem que ser idolatrado, aplaudido, admirado. Então a gente vê que Bolsonaro ele não se desculpa por nada, por nenhuma fala, nada. Enquanto Tarcísio, a gente já viu ele várias vezes voltar atrás, pedir desculpas, com relação inclusive a Derite, a questão das câmaras, que os policiais utilizam. Você pega, por exemplo, a questão das câmaras. Eu era uma pessoa que estava completamente errada nessa questão, né? Então eu tinha uma visão equivocada, fruto da experiência pretérita que eu tive, que não tem nada a ver com a questão da segurança pública. Eu admito, estava errado. Eu me enganei. E não tem problema nenhum de chegar aqui e dizer para vocês que eu me enganei, que eu estava errado, que eu tinha uma visão equivocada sobre a importância das câmeras. Que eu mudei absolutamente a posição e que eu vou fazer com que a implantação dessas câmeras agora seja um sucesso e funcione realmente para o fim que ela serve, né? Que é proteger o cidadão, proteger o bom policial. A gente quer sim ter informação, a gente quer sim acompanhar o que está acontecendo. Que antes ele tinha um posicionamento, depois que a gente começou a ver várias atrocidades, abusos inaceitáveis pela parte da Polícia de São Paulo, por parte da Polícia de São Paulo, ele recuou, ele reconheceu que quando ele deu a declaração sobre as câmeras, ele, segundo palavras dele, ele estava equivocado, ele não olhou todos os cenários, e é válido, ainda mais quando é sem canalice. Bolsonaro não. Bolsonaro é agressivo, Bolsonaro não aceita o contraditório e ele sempre larga ex-aliados para trás, porque na cabeça dele eles se tornam adversários. Foi assim com Alexandre Frota, Joyce Hasselmann, Sérgio Moro, o próprio Bebiano, o general Santos Cruz. Qualquer um que se põe a questionar ou não prestar obediência total ao Bolsonaro é tratado como inimigo. O próprio Salles, que foi inclusive ministro do Meio Ambiente, que é deputado federal, hoje não tem nenhum tipo de aproximação, articulação com o Bolsonaro. Os irmãos Weintraub são pessoas não gratas para o Bolsonaro e para o bolsonarismo, porque tem que prestar vassalagem a eles. Só que no caso da Carla Zambelli, a gente tem uma situação assim, de tipo de gente que é canalha, oportunista e se humilha só por cargo. Porque, pelo menos, Alexandre Frota, Joyce, o próprio Moro, Santos Cruz, essas pessoas também romperam com Bolsonaro. Essas pessoas não ficaram apanhando ou recebendo crítica
críticas do Bolsonaro e dos idiotas úteis do bolsonarismo se humilhando, não. Apanharam de cabeça erguida, enfrentando, inclusive, o Bolsonaro e se colocando nas suas ideias. Porque aí eles mudaram de ideias com relação ao Bolsonaro, muito embora a gente saiba que sim, Frota, Joyce, eles foram eleitos por causa do bolsonarismo, mas é aquela coisa, só não muda de ideias quem não as tem, e eles o fizeram sem canalice. Poderiam continuar igual a Carla Zambelli. A Carla Zambelli, mesmo Bolsonaro, desde 2022, não querer num tipo de proximidade com a Carla continuou e continua prestando vassalagem, continência ao Bolsonaro. Ainda ela estando ferida de morte política por conta da cassação, sem apoio do Bolsonaro, ainda assim ela continua vassala. Porque publicamente o Bolsonaro diz que se não tem mandato hoje é por conta da Carla. Ele fazendo isso, ele chama a militância de novo para reviver aquele sentimento de não terem ganhado a eleição, e ele aponta um culpado, no caso uma culpada, sendo que toda a narrativa era culpa da urna eletrônica, culpa dos isentões que não mostraram o patriotismo. Mas agora não, ele aponta um alvo junto com o Tarcísio, que chancela e endossa aquele discurso que Bolsonaro não foi eleito por culpa de Carla. Por óbvio, a galera, né, que é apaixonada pelo Bolsonaro vai e foi direcionar todo o rancor, a ira e a raiva a Carla, porque óbvio, peraí, o capitão falou, é verdade, aí a gente relembrou, deu gatilho, foram lá, e Carla, depois disso, você imagina, mas aí ela vai se posicionar, porque defeitos nós temos, todos nós. Agora, hombridade, amor próprio, honra, eu acho que tem que ser algo que é inegociável. Eu acho que deveria ser algo inegociável. Porque uma coisa é você lidar com atritos, com diferenças de opinião e faz parte dentro do mesmo grupo político ou fora dele. Outra coisa é você lidar com infidelidade e ingratidão. E Bolsonaro é ingrato. Ele sempre foi ingrato com todo mundo que não faz ou não pronuncia a cartilha do bolsonarismo. Eles chutam, eles ofendem e fazem humilhação pública. E fazem não só com políticos. A Brado Rádio, quando mudou o seu editorial e começou a fazer críticas, que eu acho que inclusive desde o início era para fazer essa crítica construtiva ao Bolsonaro, que ninguém está acima de qualquer crítica, a gente é passível de críticas, a gente escolhe o que faz com essas críticas, com esse feedback. No caso do Bolsonaro, ele não aceita porque ele acha que tudo que a Rádio Brado teve foi devido a ele, ou que Carla tem, ou essas pessoas que eu citei, se chegaram onde chegaram, é por culpa, ou por responsabilidade do Bolsonaro. Então devem vassalagem a Bolsonaro, segundo o entendimento do Bolsonaro. Eduardo falou que o povo da Brado se come é por conta do Bolsonaro, que deu audiência lá. É por isso que eu falo, todo extremismo, ele é burro, ele é oportunista, ele é canalha e principalmente ele encurrala aquelas pessoas que estão naquele extremismo. Porque se a pessoa desde o início presta vassalagem para o Bolsonaro, aí do nada muda, é complicado mesmo. Você fala, ué, do nada mudou da água para o vinho, o que aconteceu?
Então a gente vê que o próprio Bolsonaro, ele tendo entendimento disso, ele acaba meio que encoralando essas pessoas para falar, ó, vocês são o que são por minha causa. Aturem ou surtem. É assim que ele age. E todo mundo, ou na sua maioria desses canalhas, eles falam tudo bem para Bolsonaro. E Carla é uma situação completamente triste, porque ela põe no Twitter que ela está depressiva, que ela está enfrentando muitos problemas, mas que, basicamente ela falou isso, mas que receber julgamento dos inimigos é aceitável, mas receber julgamento de alguém que ela sempre defendeu e continuará defendendo, que aí, né, é inaceitável. Só que ela não dá nome de Bolsonaro porque é uma covarde, porque é vassala, é sectária de Bolsonaro, porque parece que ajoelhou para o Bolsonaro. Mas é aquilo que eu também repito, Deus perdoa e karma não. Porque a pessoa, a partir do momento que a pessoa, por conta do status que tinha, ou que ainda tem, porque ainda não perdeu efetivamente o mandato, pega uma arma e corre atrás de um cidadão civil, desarmado, é porque está muito bitolada. É porque estava se achando muito acima de qualquer norma. E a gente sabe que Bolsonaro fomentou isso nos bolsonaristas, tanto nos parlamentares quanto na própria militância. Porque a gente sabe que eles são egoístas, narcisistas, intransigentes, eles não perdoam, eles acham que são a régua moral do universo e por isso que vivem todo tipo de karma. Por isso que agora karma tá cobrando Zambelli do que ela plantou. Ela tá colhendo exatamente a canalice que ela plantou. Quanta gente que presta vassalagem pro Bolsonaro e faz por razões escusas. Eu conheço deputado estadual, ele falou pra mim, eu tenho inclusive no meu WhatsApp, ele falou que ele não era bolsonarista. Quando ele viu que por conta do discurso Deus, Pátria, Família, Liberdade, que estava trazendo muito voto, ele pegou essa pecha. E agora tá difícil para ele desvincular de bolsonarismo. A mesma coisa com a Raíssa Soares. O que ela vai fazer? Sempre defendeu o Bolsonaro, bolsonarista de primeira hora, abandonada, chutada, ferida de morte pública e política pelo bolsonarismo. Ela vai aonde? Para o centro-direita? Ela vai aonde? Para a esquerda? Perde credibilidade, porque a galera não entra na política, na sua maioria, com dignidade, entra no oba-oba. Entra puxadores de votos, vamos lá. Então o caso da Carla Zambelli nos mostra exatamente como que é o bolsonarismo, o modus operandi do bolsonarismo. E agora que Trump falou sobre, elogiou a urna, o sistema eleitoral brasileiro, como que os influencers bolsonaristas vão fazer? Vão inventar, peraí, ele elogiou só a biometria, não o sistema eleitoral, porque eles sempre vão encontrar uma narrativa para enganar os idiotas úteis. Eles vão encontrar. Porque antes, porque Donald Trump, o baluarte da liberdade, que apoia Bolsonaro, apoia o Brasil, agora que está falando que o sistema eleitoral do Brasil é exemplo, é referência mundial? Ora, e agora? Eles têm que ajustar. Ou eles vão começar a xingar Trump. Eles não têm cacife para isso. Então, por isso que o bolsonarismo, eles têm uma estratégia de guerra, mas eles escolhem exatamente quem eles vão alvejar. Porque, repito,
Carla está morta politicamente. Tarcísio, que elogiou as urnas eletrônicas, eles não podem, claro, fazem aquele ataque ao Tarcísio, mas eles não podem fazer um ataque severo ao Tarcísio, porque sabem que talvez isso fortaleça Tarcísio, que é um nome mais do establishment à direita, do que um extremista como Bolsonaro. Mas com relação a Carla Zambelli, eles não estão nem aí, chutam mesmo e colocam publicamente, assim, sabe, jogada, tipo, a culpa é dela, ataquem ela, vai perder mandato, bem feito, porque é isso que eles se alimentam dessa raiva e dessa punição com aqueles que eles acham que os prejudicou de alguma forma. Bolsonarismo é quase que uma seita. E é dessa forma que Bolsonaro tem se mantido até agora. É dessa forma, utilizando o carisma dele, que ele é carismático, isso é inegável que ele é carismático, utilizando disso e da Deus, Pátria, Família, Liberdade para enganar vários tontos. Lá na Inteligência Limitada, ele foi de forma jocosa pedindo Pix. Eu vou aproveitar aqui amanhã. Vou passar o meu também. Amanhã vai ter mais de 10 mil na minha... Eu vou mostrar, eu ligo pra você. Tá, amanhã vai ter mais... Eu vou mostrar com o extrato. Vai ter mais de 10 mil na minha conta. O povo gosta de mim. Gosta porque eu tenho uma afinidade com o povo. Repetindo, 4-531-7828-791. Lamento se o teu chefe político, que você adora... Tá? Não tem esse carinho junto à população. Até o Tarcísio vai botar na minha conta alguma coisa amanhã, tenho certeza disso. Vai pegar... E falando que nem um político. Se pedir Pix consegue, mas ele consegue. E ele tem essa empáfia porque ele sabe dos idiotas úteis que amam ele, que acham que ele tá lutando por alguma liberdade, mesmo ele sendo um covarde. O valente de geleia, o Golfilho que é valente de geleia e fugiu para os Estados Unidos. Então, é por isso que é importante que a gente tenha esse entendimento. Espera aí, do que eu estou, como que eu estou sendo manipulado? Eu estou questionando, eu estou tendo autocrítica, eu estou sendo adorador de político, eu estou sendo plateia, eu estou sendo povo. Por quê? Pensa comigo, que lógica tem? As pessoas que sempre criticaram urnas eletrônicas, nunca questionaram como que Bolsonaro foi inclusive eleito em 2018 através das urnas eletrônicas. Em 2018 não teve fraude. Só tem fraude quando eles perdem. Quando eles ganham não tem fraudes. PL, partido que Bolsonaro se filiou depois que saiu do PSL, fez a maior bancada lá no nosso Congresso. Ué, foram eleitos através do quê? Das urnas eletrônicas. A gente ia caçar mandato de toda essa gente? É só quando convém, porque eles sabem que a galera tem problema de interpretação, de compreensão, de discernimento. A galera se alimenta daquilo que o ídolo fala, porque eles são adoradores. E é por conta disso que Bolsonaro pega e continua inventando que ele é perseguido político. É claro que a gente pode questionar alguns excessos do Alexandre de Moraes. É claro que a gente sabe que julgamento de presidentes e ex-presidentes é também julgamento político. Senão a gente está sendo ingênuo. Agora, 2 erros não fazem um acerto. Os exageros e excessos do Moraes não fazem de Bolsonaro inocente, porque ele incendiou sim aqueles idiotas úteis que foram lá cometer aquela baderna, porque ele sabe da liderança e da gerência que ele tem com a militância, por isso que ele finge que é corajoso, mas só quando convém. Porque se a gente for analisar o que ele fez com a Carla, de jogar a Carla, claro, ninguém concorda que aquela atitude foi bacana, mas coitada, ela sempre foi leal ao Bolsonaro. Agora, uma atitude torna ela uma pessoa não grata para sempre. Agora, quem não lembra que o Silas chamou o Bolsonaro de covarde,
chamou Bolsonaro de chorão, disse inclusive que ele não teve liderança, expôs que ele estava com medo de ser preso e chorou por 5 minutos no telefone. Paulo, é como se a eleição de São Paulo não existisse. Que porcaria de líder é esse? Agora, como é que o senhor define a atitude dele? Covarde, desonesto? A atitude dele, covarde, omisso, se baseia em redes sociais, não quer se comprometer, fica em cima do muro, sabe? Para ficar bem, sabe com o quê? Com seguidores. Fica bem com seguidores. Eu bati em Bolsonaro com tanta força no Zap, e sabe por que ele não me bloqueou? E por que não me xingou? Porque ele reconhece que eu sou um cara honesto, sou um apoiador de primeira hora, defendi ele nos momentos mais cruciais e críticos. Ele estava chorando depressivo em Mambucaba, perto de ser preso. Liguei para ele e falei, vai ficar chorando aí? Vamos pra rua, cara. Ele chorou 5 minutos comigo no telefone, antes de abrir a boca. Ele estava junto com Silas lá no evento de Copacabana, do dia 16 de março. Inclusive, Flávio Bolsonaro, à época, falou lá que Silas, agora que Bolsonaro não ia mais confiar em Silas, porque Silas foi lá e expôs segredos do Bolsonaro. Ora, tá assim com Silas. Assim com Silas. Silas, inclusive, é mentor do Bolsonaro. E a galera que faz parte da militância é a galera que age tipo a Carla Zambelli, que se humilha pro Bolsonaro, que Bolsonaro xinga, chamou, inclusive, a galera que foi depredar lá no 8 de janeiro de bobos da corte. Palavras de Bolsonaro, chamou de bobos. Acusaram de terrorista, essas pessoas estavam lá, tinha um baderneiro lá. Tinha marginal lá dentro, e esse cara tem que pagar pelo seu crime, né? Mas a grande maioria que estava ali estava lá de bobo. Então, mas a galera tudo tem um pano pronto para passar pro Bolsonaro. Eu, particularmente, não tenho pena da Zambelli. Eu acho que a gente tem que colher o que plantar. Ela plantou tudo isso, estava muito se achando acima das normas e das regras e achou que Bolsonaro ia sempre estar apoiando o que ela fizesse, e bem feito para ela. E pior, em vez de ter amor próprio, dignidade, continua se humilhando e falar que sempre vai defender. Lealdade ela deveria prestar ou ter com o marido dela, não com Bolsonaro. Ela não é casada com Bolsonaro, mas por conta de status, de cargo, ela prefere se humilhar e bater continência para Bolsonaro, como muitos militantes continuam fazendo. Independente dos fatos, independente do que a gente trouxer de informação, eles sempre vão falar, e Lula ladrão, e não sei o que. Aí você vê que bolsonarismo, infelizmente, se tornou uma seita de gente adoecida, de gente que, às vezes até de boa fé, está buscando pertencimento e se torna idiota útil do bolsonarismo, porque, repito, o bolsonarismo é composto pelas pessoas que têm desonestidade intelectual e por um grupinho também que até tem boa fé, mas não sabe que não sabe, acha que sabe e se coloca inclusive a falar sobre política. Então, por isso que é importante que a gente olhe todas essas questões e, de novo, bolsonaristas, influenciadores bolsonaristas, dando o duplo twist carpado para tentar criar uma narrativa que faça algum sentido para a militância, que não consegue questionar nem compreender por que Trump elogiou um sistema eleitoral que eles sempre atacaram, inclusive que falaram que foi fraudado para que Bolsonaro não vencesse. Agora eles vão ter que fazer o quê? Mudar a narrativa. Porque além de Trump, repito, Tarcísio também elogiou. Mas não, agora a culpa é de quem? É da Carla Zambelli. Porque bolsonarismo, para se manter vivo, ele precisa sempre de um inimigo. Para ele poder atacar, para poder criticar, porque a militância odienta precisa sim se alimentar da raiva, da ira e do ódio para poder ir lá xingar Carla Zambelli, enfim, se colocarem como a régua moral da humanidade, que não são, mas eles não fazem uma autocrítica, não fazem uma autoavaliação, mas Deus perdoa e karma não. Uma hora, cada militonto que está fazendo
essa militância agressiva, extremista, vai colher, se é que já não está colhendo, o que tem plantado, porque é sobre isso. Mas vocês já sabem, aqui no meu canal é sem canalice nem oportunismo. Arriba!